Olá, meu povo, mais uma vez, boa noite. Boa noite a você do Instagram, boa noite a você do YouTube, boa noite a você do Facebook. Você tá conseguindo me ouvir aí? Coloca pra mim se você me ouve no dia de hoje. Vamos lá. Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste. Vamos lá, meu povo, coloca pra mim de que lugar do país você me assiste. Boa noite, Aline, você tá me ouvindo, Aline? Boa noite, Marinilce, boa noite, Paula, boa noite, Isabelle, lá do Ceará, tudo bem, minha amiga? Boa noite a cada um de vocês que estão entrando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, é muito bom tê-los conosco. Olha aí, o Júlio também tá chegando, boa noite pra você, Júlio, seja bem-vindo. Seja também bem-vinda, seja bem-vinda Marinilce de Criciúma, seja bem-vinda também Antônio de Pernambuco, seja bem-vinda Lu de São Paulo, interior de São Paulo, sejam todos bem-vindos nessa noite. Vai compartilhando para minha live aí, convido o povo para chegar aí, chama o povo para estar conosco nessa noite. Boa noite, Patrícia de Patos de Minas. Que bom que estão me ouvindo aí, é que estou com o microfone aqui só para desse lado, só para fazer um teste, porque vai economizar um pouco a garganta aqui. Olha aí, tem gente de Sergipe, Rosângela, seja bem-vinda. Olha o Pará e também a Maria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Compartilhe, ó, Janaílza de Teresina. Muito bem, sejam todos bem-vindos e também bem-vindas nessa noite. Vamos lá, meu povo, muito bem, compartilha essa live já para não esquecer, vai convidando o povo também, se quiser marcar alguém no comentário, escreve o nome, espera aparecer e faz essa pessoa estar conosco aqui também nessa noite tão especial. E eu sou Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, a saírem de lá para o topo do controle emocional em 4 semanas. Seja bem-vindo para a minha série de lives que nós estamos fazendo agora, que é um aquecimento muito especial para o grande seminário que vai acontecer dia 2 de julho, numa quinta-feira, que vai ser o seminário do Poço ao Topo. E nesse seminário eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar os meus problemas emocionais e reassumir o controle da minha mente. E esse seminário, ele não vai ser um seminário aberto para o público, mas só para pessoas que se inscreverem gratuitamente. Então ele vai estar numa área reservada e você vai assistir. Então a qualquer momento, hoje à noite ainda ou amanhã, vai entrar na página aí uma publicação com o link para você se inscrever de forma gratuita. Lembrando que você precisa ter um e-mail para participar. E esse e-mail, você tem que confirmar ele, porque é através dele que você vai receber. Me fala uma coisa, Aline, você que está aí já no Instagram, você está também na página minha? Se você não estiver, não se preocupe, porque no link da bio também vai ter a qualquer momento para a página de inscrição para você participar, tá bom? E uma novidade também agora para vocês, estou fazendo aí um canal do Telegram, eu já tenho até de uma outra turma aí, mas eu vou ter um canal do Telegram. Se você não sabe o que é o canal do Telegram, ele é semelhante ao WhatsApp, só que muito melhor que o WhatsApp. E você receberá todas as informações e eu gravo áudio praticamente todos os dias de dicas e técnicas para te ajudar aí no controle emocional das suas emoções. Então, uma coisa muito importante, também vai ter a possibilidade de você fazer parte aí do canal aí, o meu canal do Telegram, para que você esteja em sintonia comigo aí também, todo momento recebendo dicas muito importantes. A diferença do Telegram para o WhatsApp é que o Telegram não te incomoda, né? Você vai lá e encontra a informação que você deseja, ele não é que nem o WhatsApp, e é muito melhor e tal, e é fantástico. Se você não conhece, já vai pesquisando o que é, porque nós vamos ter um canal muito especial, direto, em que eu gravo praticamente quase todos os dias um áudio que vai estar te ajudando, tá certo? Então lembre, dia 2 de julho, uma live muito importante, um seminário muito importante. Esse seminário pode ser que ele seja um pouquinho mais do que a gente está acostumado, e ele vai ser o seminário do Poço ao Topo, onde eu vou ensinar um passo a passo de como eu saí do poço. Eu vou dar uma aula muito importante, vou contar um pouco da minha história, com maior propriedade do que eu contei até hoje, e eu vou te explicar o passo a passo como que você vai fazer para reassumir o controle do seu cérebro, para reassumir então o controle da sua mente, tá certo então?
E no episódio de hoje nós vamos fazer uma análise interna do nosso cérebro, o cérebro traumatizado e como que você pode se curar. E uma coisa muito importante, no final da live hoje, quem está no Facebook vai encontrar uma foto minha assim, ó, apontando para baixo com essa roupa, com essa blusa aqui. E eu queria duas coisas muito importantes suas. Que duas coisas são essas? A primeira coisa é qual foi o teu aprendizado da live de hoje. Então, no final, 9 da noite entra, você escreve para mim. É muito importante a tua opinião para saber que eu estou indo no caminho, tá bom? E também para que o Facebook comece a entregar entendendo que é um conteúdo que tem importância. A segunda coisa, eu vou te dar uma oportunidade de você participar também das nossas lives. De que forma? Que conteúdo você gostaria que eu abordasse? Então já vai pensando durante a live aí, pode ser que já seja uma dúvida sua, e você terá a oportunidade de escrever, e eu vou acabar selecionando um ou mais de um dos que as pessoas colocarem, e vou estar também fazendo uma live sobre os teus assuntos, tá certo? E se prepare, tem coisa boa chegando e vai ter um desafio para você. Você gosta de desafio? Tem um desafio para você, que eu vou propor um desafio muito especial, e vamos ver se você tem coragem de participar desse desafio, que vai ser incrível, vai te ajudar bastante e também vai me ajudar aí a fazer a nossa mensagem chegar mais forte a tantas pessoas que estão por aí. Vamos relembrar algumas coisas muito importantes nessa noite. Você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. Todos nós, homens e mulheres, passamos por um período de programação mental que vem desde a nossa infância. Uma programação que aconteceu lá no passado e tem uma situação muito forte para interferir no meu presente hoje. As nossas programações mentais afetaram a nossa vida hoje. Traumas emocionais que você teve lá na infância, desde que você era um projeto de gente ainda no ventre materno, depois quando você nasceu, bloqueios e traumas emocionais que a gente já entendeu aqui que foram ocasionados por pessoas, que foi o pai, foi a mãe, foi os avós, foi os irmãos, foi pessoas que faziam parte da nossa vida e essas pessoas nos traumatizaram. Essas pessoas provocaram verdadeiros bloqueios e traumas mentais. E fez com que a gente crescesse e aqui dentro, a nossa mente, que é uma mente, um terreno muito fértil, ela se transformou em terra de ninguém. E ao se transformar em terra de ninguém, essa terra de ninguém, ela começou a trazer um monte de problema para a tua vida que você vai entender hoje. E dentro dessa situação nós temos o inconsciente, nós temos a parte do subconsciente, a gente tem a consciência. A consciência é com ela que eu penso, que eu me comunico de forma racional. O meu inconsciente fica acumulado na parte mais profunda do meu cérebro, fica acumulado todas as questões envolvidas de memórias genéticas, heranças que vem, genética, fica tudo acumulado embaixo de um monte de lixo na sua vida e esses lixos de tempos em tempos eles saltam e vêm para o teu subconsciente e do teu subconsciente vem para você. O subconsciente é como se fosse uma biblioteca cheia de livros. E essa biblioteca é a biblioteca da tua vida, programada a coisas ruins, coisas complicadas, coisas muito difíceis para a tua vida. Então, querido amigo e querida amiga, de tempos em tempos esses livros saltam da prateleira, da estante e acabam produzindo dor em você. E muitos dos bloqueios e traumas emocionais, a maioria pelo menos, eles estão ligados à infância. Traumas e bloqueios, traumas que estão relacionados, por exemplo, a abusos sexuais, traumas que estão, e você era inocente, traumas que estão relacionados a abuso moral, e o abuso moral pode ser ligado à infância, como pode ser ligado a um determinado momento da vida. Consequentemente, pode ser que você é fruto de um casamento abusivo, de alguém que era um manipulador, de alguém que era um parasita emocional, de alguém que era um vampiro emocional, e esse vampiro emocional, e se você não assistiu essa live, procura aí nos vídeos, você tem a live dos parasitas emocionais, os vampiros emocionais, tem 2 lives sobre isso, e o perigo que isso ocasiona pra gente. Então hoje o nosso objetivo aqui é fazer uma análise interna do cérebro traumatizado e como que você pode começar o teu processo de cura. Então fique comigo, fique forte aí, prestando muita atenção. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui do Instagram, que eu acho que ela tá baixa aqui. O pessoal do Instagram aí tá me falando. Aí, acho que agora vai melhorar aí pro Instagram. Pessoal, então é o seguinte, ó, o que é essa live?
Essa live, ela é uma oportunidade de você conhecer e analisar o seu cérebro e entender os teus traumas, da onde eles surgem, como eles surgem, que tipo de coisas acontecem na tua vida, tá bom? O que essa live ou ela não tem, né? O que essa live não é? Essa live não é um passe de mágica que vai eliminar todos os teus traumas. Tá conseguindo entender? Então, o que ela não é? Ou melhor, o que ela é? Uma oportunidade. O que ela não é? Ela não é um passe de mágica que vai eliminar todos os teus traumas. Principalmente que a gente vai fazer uma análise superficial do teu cérebro. E para fazer uma análise mais profunda, não é assim numa live. É num processo em que a gente vai ter que conversar pessoalmente ou através de uma videochamada para a gente entrar mesmo fundo numa questão de tratamento de bloqueio emocional, e eu já fiz inúmeros. Então não é um passe de mágica que você vai assistir e falar meus problemas acabaram. Não é isso, tá certo, gente? Para quem que é esse conteúdo que nós vamos fazer hoje? Ele é para homens e mulheres que estão em busca de conhecimento para começarem o seu processo de cura dos seus traumas e bloqueios emocionais. Se você é essa pessoa, essa live é para você. Para quem que não é esse conteúdo? Esse conteúdo ele não é para pessoas que buscam coisas fáceis. Pessoas que estão querendo facilidade, pessoas que não querem se esforçar, pessoas que não querem se dedicar e aplicar as técnicas que eu ensino. As pessoas que estão assistindo as lives, as pessoas que estão aplicando os exercícios, que estão praticando os exercícios, já estão muito melhores. Estão começando o processo de reassumir o controle da sua mente e já entenderam a sua identidade, já entenderam o seu valor. Se você está aqui novo na live, está chegando agora há pouco tempo, assista as outras lives, pratique os exercícios que eu ensino e você vai ver a diferença que isso vai ocasionar na sua vida. Mas depende unicamente, exclusivamente de você. Eu posso pegar literalmente na tua mão, mas se você não fizer a sua parte, eu não vou conseguir te ajudar. Consegue entender isso? Eu não vou conseguir te ajudar, porque eu só posso ir até um período, eu só posso ir até uma parte da tua vida, da tua mente, e tem uma parte que o restante é com você. Eu vou te ajudar e muito. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Eu vou te ajudar a vencer traumas, bloqueios, as tuas lutas, o teu desespero, o teu medo, as tuas crenças limitantes, o teu pessimismo, essas coisas que te tiram da jogada, da situação, né? Então, precisa entender que você tem que se dedicar, você tem que fazer a sua parte, não é um passe de mágica. Às vezes as pessoas olham para mim ou querem conversar comigo e tem muita gente que vem conversar comigo e nossa, eu estou vendo um crescimento fantástico e parabéns para você. Mas já teve gente que veio conversar comigo, para você ter uma ideia, como se eu fosse uma pílula mágica, como se fosse um passe de mágica que vai resolver. Não é, gente, é uma vida inteira de trauma, de bloqueios, de lutas emocionais, de dores emocionais que não resolve do dia para a noite. Tem pessoas que me assistem, que estão me ouvindo, que essa caminhada ela é um pouco mais rápida. Para alguns demora um pouquinho mais, mas não importa se você é um coelhinho e chega rápido ou você é uma tartaruga. Porque se você é uma tartaruga, que é um pouquinho mais devagar, o importante é não desistir. O importante é chegar lá. O importante é fazer o que tem que ser feito. O importante é assumir o seu papel, a sua parte, a sua responsabilidade. Consegue entender? Então, esse conteúdo de hoje não é para exatamente esse tipo de pessoa. Se você é esse tipo de pessoa, eu te respeito, mas talvez você está no lugar errado. Agora, se você entende que você está no lugar certo, que você está no caminho certo e que você pode fazer a diferença, bola para cima, vá em frente, tá certo? Que bom, Aline, que você veio para cá então. Aí você consegue ver, não sei o que está acontecendo ali. Vamos lá então, povo, vamos começar aí. A pergunta é, ficou entendido? Ficou claro para você? Fez sentido o que eu falei até agora? Coloca para mim no comentário e nós vamos caminhando. Aproximadamente 50% da população experimentará um evento traumático em algum momento de sua vida. Embora essas reações de trauma ou ao trauma, elas podem variar amplamente, nem todos acabam desenvolvendo o transtorno do estresse pós-traumático. Então, muitos traumas, eles existem, mas tem pessoas que eles não vão desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. E a questão aqui de trauma que eu estou falando hoje aqui tem a ver com traumas emocionais, ok?
Eu não estou falando aqui de trauma de pancada na cabeça, tá certo? O meu objetivo aqui é emoções. A área que a gente domina, a área que a gente trabalha é emoções, é o campo emocional, é o autocontrole da tua mente, é você assumindo o papel da tua vida, tá? Então não é um outro assunto aqui esse, ok? Vamos lá então. O trauma, ele pode mudar o nosso cérebro de algumas maneiras previsíveis que todos devem estar cientes, principalmente se você ou alguém próximo estiver lutando para lidar com algum tipo de trauma. Com o aumento da conscientização, você pode procurar um tratamento para que você possa resolver os seus sintomas e aprender também habilidades que podem realmente religar o teu cérebro para a recuperação. Os traumas emocionais, eles têm uma capacidade incrível de desligar o nosso cérebro. Ele tem uma capacidade incrível, você vai entender hoje aqui por que esses traumas, esses bloqueios emocionais, eles chegam tão fácil, de maneira tão fácil na nossa mente e tem um impacto muito forte contra a nossa vida. E você vai entender que áreas do nosso cérebro, que são áreas muito importantes, elas se desligam, elas ficam em segundo plano, elas entram numa forma aí de não totalmente, como se você estivesse suspendendo, você não desligou. Ele suspendeu por um instante a atividade completa dele, por isso que você vai ter um aumento de dificuldades por falta do cérebro estar atento e ligado. Além disso, saber o que está acontecendo na tua vida, aqui dentro, no campo das emoções, é algo muito útil, pois vai ajudar você a perceber que você não é um louco ou uma louca, porque talvez o mundo aí fora pode acreditar que você está doido, que você é louco, que você não é uma pessoa que está danificada, ou é uma pessoa má. Porque tem coisas, lembrando aqui, que pensamentos negativos, eles acabam gerando sentimentos, sentimentos atingem ou a sua saúde fisiológica, ou a sua saúde fisiológica ou emocional, né? Ou um comportamento da tua vida. Então tem coisas que estão acontecendo na sua vida que elas são um reflexo de pensamentos negativos que acabaram se tornando sentimentos, que acabaram se tornando comportamentos. E você entender isso e compreender o que está acontecendo com você, faz com que você entenda que você não está louco ou louca, que você não está danificado ou estragado e que você também não é uma pessoa má. Pode ser que você esteja tendo um comportamento reativo, mas está ligado a coisas de programações do trauma emocional que está dentro de você. Em vez disso, você pode pensar que em um cérebro traumatizado, como ele acaba funcionando e a diferença ou as diferentes maneiras que você pode entender que ele vem através de eventos traumáticos, ou seja, não é uma coisa que você criou, mas ele tem uma raiz. E quando você mergulha fundo na raiz e quando você entende a raiz, quando você entende de onde vem, você vê a diferença. E assim como o seu cérebro, ele mudou, e ele muda, viu? E em tempos ele acaba mudando como resposta às nossas experiências passadas, às coisas ruins que nós enfrentamos, todas as coisas que mudam, assim como o mundo muda. Aí você começa a entender que o teu cérebro, ele é uma reação de experiências que você tem na tua vida. Em outras palavras, aqui entre aspas, para você entender numa linguagem popular, o nosso cérebro é plástico. E você pode alterá-lo. Não é o assunto de hoje, mas existe algo incrível quando você estuda o cérebro, a mente humana, e você encontra um conceito chamado neuroplasticidade. E você começa a entender que o teu cérebro ele pode ser moldado. Você pode, com as decisões que você toma no presente, hoje, aqui e agora, você pode alterar o teu futuro. E se você quer ter um futuro maravilhoso, você precisa fazer as pazes com o teu passado, e depois você precisa resolver o teu presente. Fazendo as pazes com o passado, resolvendo o presente, você transforma o teu futuro. E aí a grande questão, tá firme comigo? Topa o desafio de mudar o teu futuro? Ou tá contente com a situação da vida hoje? Quer mudar o futuro? Quer ficar sentado no meio do caminho? Ou vamos em cima dessa situação e mudar e reassumir o controle da sua mente? O que você acha? Agora, a grande pergunta que se faz é o seguinte: o que é um trauma emocional? Porque muito talvez você já me ouviu falar nas lives aqui, você tanto que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook, sobre traumas e bloqueios emocionais. O que é um trauma emocional? Um trauma emocional, ele é um dano à mente que ocorre como resultado de um evento angustiante.
O trauma, geralmente, ele é resultado de uma grande quantidade de estresse que excede a capacidade de enfrentamento ou de integrar as emoções envolvidas nessa experiência. Então, o que é um trauma? O trauma é uma situação angustiante que fugiu do teu controle, ou porque você era inocente, era uma criança, ou porque era muito mais forte do que você. E aí acabou surgindo o trauma de uma forma que trouxe muita dor envolvida e muita questão emocional, ou seja, emoções muito fortes que foram envolvidas nessa experiência. Emoções mais fortes do que você podia suportar. Consegue entender isso? Isso é um trauma. E o trauma pode ocorrer quando você enfrentar as seguintes situações. Então eu vou dar uma lista agora de possíveis situações que ocorrem na nossa vida e que ocasionam trauma na nossa vida. Então, a primeira delas agora, eventos que ocorrem ou que ocorreram sem aviso. Você não foi avisado. Simplesmente esse evento traumático, ele veio para a tua vida, ele apareceu na tua vida. E um exemplo disso, sem aviso, pode ser a morte de alguém. Uma pessoa que você amava e agora a morte não avisa. Quando você menos espera, ela aparece. E aí ela tem uma consequência muito forte, porque ela tem aqui uma situação muito angustiante, ela tem uma situação de muito estresse e ela tem uma situação muito forte de emoções que estão envolvidas na experiência da morte de alguém. Então um trauma ele pode ser instalado em você por um evento que veio para a tua vida sem aviso. Uma outra maneira que o trauma pode vir para a tua vida é por eventos com os quais você não estava preparado para lidar. E pode ser que você era um bebezinho, você era uma criança e alguém que tinha que cuidar de você derrubou você do colo. Alguém que tinha que cuidar de você foi uma pessoa que te molestou sexualmente e produziu o trauma. Então tem uma situação de angústia, tem uma situação de estresse, mesmo sendo um bebezinho, porque está fora do controle e está fora do que é natural da vida, ou seja, é uma agressão que você está tendo, e mesmo que você não tenha uma capacidade de se defender e uma consciência do que realmente está acontecendo, mas isso tudo fica gravado. E acaba te trazendo também uma emoção muito forte dentro dessa experiência. E aí instalou o trauma. Uma outra maneira é um evento negativo que ocorre várias vezes, ele se repete. E aí poderia ser um pai abusivo, um pai que é espancador, um pai que bate, ou uma mãe que grita, uma pessoa que é muito violenta nas palavras. E aí é um abuso verbal. E esse abuso verbal, ele está carregado de emoções negativas, ele está carregado de palavras negativas. Você é um lixo, você não presta, você não tem valor, não sei por que você nasceu, você é uma porcaria, você é um atraso na minha vida. Então essa constante repetição de emoção ou de carga negativa, e que ela está indo e vindo, é um evento negativo que está ocorrendo várias vezes, ele instala um trauma. Uma outra coisa aqui é um evento que deixou você se sentindo impotente, ou seja, algo que ocorreu na tua vida e que você não teve como reagir. E aí ele pode estar ligado a uma situação de que uma pessoa chegou para você, vamos imaginar um relacionamento, um casamento, né? E a pessoa simplesmente, depois de anos de casamento, ela traiu você. E isso te deixou de uma forma impotente, você não conseguiu reagir. Ou um assalto, por exemplo, que a mão armada, a pessoa te assaltou e ele te traz uma reação de impotência e, consequentemente, você não conseguiu reagir e ele instalou um evento que deixou... Por quê? Porque foi um evento angustiante, foi um evento carregado de uma carga muito forte de estresse, carregado também de emoções em cima da experiência traumática e instalou o trauma em você. Um outro tipo de evento aqui são os eventos que eles podem deixar você com remorso, sem resolução imediata. Ou seja, ele pode estar ligado a coisas que você fez e coisas que agora você tem remorso. Não necessariamente arrependimento, porque quando você se arrepende, você consegue ir lá e você se humilha, você pede perdão. Mas situações em que você fica com remorso e não deu tempo de resolver, ou você não conseguiu resolver. E pode ser que esteja ligado a qualquer área da vida, inclusive no momento de raiva, no momento de fúria, você teve uma reação, você fez algo ruim e, consequentemente, isso te trouxe muito remorso, porque você acabou não resolvendo a situação e agora a pessoa se distanciou de você, não tem como resolver mais, ou a pessoa morreu e você ficou com aquilo dentro de você. E isso pode também gerar um trauma dentro de você.
E o trauma ele pode alterar o funcionamento do nosso cérebro e tem uma capacidade incrível de alterar o funcionamento do nosso cérebro de várias maneiras. Mas 3 das mudanças mais importantes, elas ocorrem em 3 áreas do nosso cérebro. E antes de eu falar das 3 áreas, eu pergunto, você está me ouvindo? Porque parece que alguém me disse que não está me ouvindo. Você está me ouvindo hoje à noite aí? Tá tudo ok? O som está chegando legal? O trauma ele pode alterar o funcionamento do nosso cérebro de várias maneiras, mas 3 das mudanças mais importantes parecem ocorrer nas 3 seguintes áreas que eu vou falar para você agora. A primeira área agora é o córtex pré-frontal, que ele é conhecido como centro do nosso pensamento. A segunda área é o córtex cingulado anterior, que ele é conhecido como centro de regulação da emoção. A terceira parte agora é a amígdala. Ela é conhecida como centro do medo. Então são 3 áreas. Recapitulando agora, o córtex pré-frontal, que é o centro do nosso pensamento, o córtex cingulado anterior, que é o centro da regulação da nossa emoção, e a terceira parte agora é a amígdala, que é conhecida como centro do medo, ok? E eu vou explicar para você uma delas aqui agora para a gente entender. Vamos falar então primeiro agora do córtex pré-frontal, que é o centro do nosso pensamento. O córtex pré-frontal ele está localizado bem aqui no topo da nossa cabeça, atrás da testa. Córtex pré-frontal. Percebe que ele é o centro de todo e qualquer pensamento. E ele é responsável por algumas habilidades, das quais inclui o pensamento racional, a resolução dos problemas, a formação então da nossa personalidade e o planejamento, né, de qualquer área, e também a empatia pelas pessoas e por você mesmo. Quando essa área do nosso cérebro ela é forte, nós somos capazes de pensar com clareza, tomar boas decisões e ter a consciência de nós mesmos, de quem nós somos, do que fazemos, aonde estamos, e a consciência também das pessoas que estão à nossa volta. Então esse é o papel do córtex pré-frontal, que fica bem no topo da cabeça, atrás da testa. E você viu então a importância que ele tem para a tua vida. E quando ele está funcionando bem, quando ele está saudável, ele te deixa uma pessoa mais saudável, porque ele está funcionando direitinho, né? O córtex cingulado anterior, parece um nome difícil, mas né? O córtex cingulado anterior, ele é o centro de regulação da emoção. Ele está localizado próximo ao córtex pré-frontal, mas ele está numa parte mais assim profunda no interior do cérebro e ele vai de uma ponta na outra. Se ele passa e vai, mas ele está mais profundo assim do que onde está o córtex. E ele é o centro da regulação da nossa emoção, ou seja, ele é o freio. As emoções negativas, ele tem a função de frear elas. Toda e qualquer emoção que está passando em excesso, ele tem função de frear. E essa área ela é responsável em parte pela regulação da emoção e ela tem uma estreita relação de trabalho com o centro do pensamento. Então o córtex cingulado anterior ele tem uma ligação muito forte com o córtex pré-frontal, que é aí aquele que gerencia, né? Ela está ligado com o centro do pensamento. Então a ligação do centro do pensamento ela é o freio, ela é o que controla as emoções e está ligado com aquele que pensa. E o que mais? Essa área ela é responsável então pela regulação, eu falei, e quando essa área ela é forte, nós somos capazes de gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções difíceis de ser totalmente subjugados por eles. Ou seja, se essa parte do córtex cingulado anterior, que é o regulador das emoções, é o freio, é o que te segura, porque tudo está entrando de tudo que é lado, os traumas, bloqueios, os lixos das pessoas que são jogados em nós, e a função dele é o freio. Ele freia, ele segura as nossas emoções negativas. E quando ele está forte, ele tem uma capacidade incrível de gerenciar os pensamentos e as emoções. As coisas que são difíceis de você enfrentar e que te maltratam, que te adoecem. E ele então nos ajuda a gerenciar as nossas emoções para que não façamos coisas que a gente acabe se arrependendo. Como por exemplo, se você está tendo um pensamento negativo e esse pensamento negativo gerou um sentimento de raiva, de ódio, e esse sentimento de ódio mexeu no comportamento e você sentiu vontade de matar a pessoa.
Então o córtex cingulado anterior, ele regula, ele freia esse tipo de emoção que você está tendo, para que você não venha se arrepender. É incrível, na verdade, é uma máquina incrível. Quem te deu ela? O Criador, o ser que é inteligentíssimo. Ele projetou, percebe? Então quando você vê coisas que estão acontecendo e as pessoas acabam provocando coisas terríveis na vida, é porque essa pessoa está doente da sua mente. Ela não tem mais esse controle dos seus pensamentos. E virou terra de ninguém. E aí virou bagunça. E esse tipo de sentimento virando um comportamento, ele pode ser altamente destrutivo para você ou para as pessoas que estão à sua volta. Então ele nos ajuda a gerenciar as nossas emoções para que a gente acabe não fazendo coisas que a gente se arrependa. Então, por exemplo, no momento de loucura, que você ficou nervosa, que você ficou nervoso, você pega um pedaço de ripa e senta na cabeça do filho. Não, você não vai fazer isso, porque você tem um controle de emoções que ele te freia. Quando isso não está freando e realmente você está agredindo a pessoa, que pode ser um filho, que pode ser um marido, que pode ser a esposa, é porque o córtex cingulado anterior ele não está freando. Você está com um problema na sua mente, você está com uma dificuldade de controle das emoções. Mas aonde foi o trauma? Aonde que bloqueou? E daqui a pouquinho você vai entender. E finalmente a gente chega agora na parte que é conhecida como amígdala. Não é amígdala, viu? De aqui, né? Mas a amígdala, ela fica aqui no final aqui do seu cérebro. Ela está na parte de trás aqui. E essa amígdala, ela é uma estrutura minúscula no fundo do nosso cérebro. E ela serve, para você ter uma ideia, como centro do medo. Ela é centro do medo. Tudo de ruim vem através dela. E essa área ela é conhecida como subcortical e ela está fora da nossa consciência e fora do nosso controle consciente. Olha que incrível. Lembra que eu já falei para você? Quando você olha para dentro do cérebro, você tem aqui a parte da sua razão, né? Que agora você já entendeu que é o córtex aqui, o pré-frontal. Você tem o córtex cingulado anterior, que ele fica praticamente no teu subconsciente. E você tem a parte mais profunda do seu cérebro, e você tem muitas coisas, mas eu estou falando de 3 hoje, que você encontra a amígdala. E ela é a gerente dos nossos medos, e ela está abaixo, para você ter uma ideia, da nossa consciência, e ela está abaixo do nosso controle racional. Então ela é inconsciente. E ela está exatamente aonde? Ela está, entre aspas, na parte de maior quantidade de lixo acumulado de uma vida inteira de traumas e bloqueios emocionais. Então você imaginou agora de onde vem todo e qualquer gatilho que dispara, que vem de fora ou que vem de dentro de você mesmo, mas uma situação externa, ele entra para a tua vida, ele entra para você passando pela amígdala e ele pega exatamente o lixo que existe tóxico, esse lixo que está armazenado dentro de você e ele traz à tona para te maltratar. E o seu trabalho principal é receber todas as informações, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você cheira, tudo que você prova. E aí o que acontece? Quando ela acaba detectando algo que pode ser parecido com uma ameaça perigosa, ela produz medo em você. Ela produz uma sensação terrível de medo em você. Só para você ter uma ideia, se você anda numa montanha russa, que você vai subir lá em cima e você vai despencar lá de cima, essa situação que está acontecendo com você também produz trauma em você, trauma emocional, porque ela sente um perigo muito forte acontecendo com você e ela traz uma reação muito forte de medo. Só que esse tipo de trauma ele tem uma capacidade incrível de ele diminuir, porque foi uma questão de segundos, então o corpo entende que foi, mas ficou marcado. Aconteceu um determinado tipo de trauma na tua vida. E esse trauma, ele também pode gerar consequências no futuro, que é essa sensação de medo. Ele começa a despertar medo em você, que aparentemente era um medo inocente, e agora esse medo inocente começa a disparar gatilhos de verdadeiros medos que um dia você teve na tua vida, que vão começar a saltar para o teu subconsciente. E se você tem um problema no córtex cingulado anterior, que é o freio, passa direto. E quando passa direto, por isso que te atormenta, por isso que vira um monstro, porque ele não está segurando. Algo aconteceu com ele que você vai entender daqui a pouquinho. E quando essa área, que é a amígdala, ela é ativada, nós sentimos medo, nós sentimos reatividade e nós sentimos vigilância.
nós vamos ter muito medo, nós vamos ter uma reação para a parte negativa e a gente vai ficar num estado vigilante que você vai entender o que é isso aqui, tá? O que acontece com o cérebro que ele está traumatizado? Os cérebros traumatizados, eles parecem diferentes de cérebros não traumatizados. Quando você faz assim uma leitura dele, você percebe as diferenças e as áreas que acendem, né? De 3 maneiras que são maneiras previsíveis. O centro do pensamento, lembra? O centro do pensamento, córtex pré-frontal. O centro do pensamento, ele está agora num processo, quando você tem traumas e bloqueios emocionais, ele entra num processo subativado. Ou seja, ele está num segundo plano. Ele está num segundo plano. Ele começa a se tornar preguiçoso. Em casos mais graves, para você ter uma ideia, ele perde o contato com a realidade. Já imaginou? O centro do nosso pensamento, que é o córtex pré-frontal, perder o contato com a realidade. Você já imaginou que tragédia para a vida de uma pessoa? Ou seja, é terra de ninguém, totalmente descontrolado. E quando você olha para essa situação, ele pode se tornar preguiçoso, ou seja, ele entra numa parte de subativado e depois, numa situação mais grave de bloqueio e trauma emocional, ele entra numa parte de perder o contato com a realidade. E aí, minha amiga, e aí, meu amigo, nós começamos a ter uma grande quantidade de problemas que você não imaginaria que teria. A segunda maneira agora de você analisar o cérebro é que a segunda parte, o centro da regulamentação da emoção, o córtex cingulado anterior, que é essa parte que está abaixo do córtex pré-frontal, que pega de uma ponta na outra do seu cérebro, falando bem o português para ficar claro, para que todo mundo entenda, que é o controlador das emoções, que é o gerente que regula as emoções, ele também está subativado. Sub significa que ele está em segundo plano. Porque o trauma foi tão forte, o bloqueio foi tão forte e ele entrou agora num subplano. Ele também começou a ficar preguiçoso e ele começou a perder o senso de pisar no freio. Está passando direto. E aí está passando direto, ou seja, está vindo da amígdala os pensamentos negativos, o medo, a angústia, os traumas, os desvalores e passa direto para você, para o teu subconsciente, passa pelo subconsciente e vem para a parte racional e você não tem controle. É terra de ninguém, totalmente descontrolado. E o terceiro ponto agora de um cérebro traumatizado é que o centro do medo, ou seja, que está aqui no fundo, que está na parte mais baixa do nosso cérebro, que não tem controle da nossa parte racional, está passando direto, ou seja, sem filtro. É a mesma coisa para você entender, entre aspas, é claro, que você for aí coar um pó de café e você não usa filtro, você passa o pó direto. É o café brabo que diziam, né? Não sei se é assim que você conhece. Café tropeiro também, que é direto o pó, e o pessoal fazia assim, mas só estou falando do café, mas você já entendeu que o café tem que dar um tempo nele, né? Para você não potencializar os teus problemas emocionais, porque ele aumenta essa carga muito forte aí. Então, 3 áreas muito fortes que você viu aqui agora: o teu centro do pensamento e o teu centro de regulamentação. Então, o córtex pré-frontal, que é o gerente dos pensamentos aqui, ele está subativado, ou seja, em segundo plano. O freio teu das emoções, segundo plano, que é aqui o centro de regulamentação da emoção, está passando direto. Então a emoção passando direto, e se não tem controle o pensamento, gera tudo que não presta, porque chegou uma carga muito forte negativa de coisas ruins para a tua vida. E o que está ativo dentro de você que tem um trauma é o centro do medo. Ele sim está ativado. E o que essas ativações elas indicam? Elas indicam, gente, o seguinte, que o teu cérebro está traumatizado e ele está pesado demais. Lembra que eu te falei assim? Ele chegou a um ponto em que ele está entrando em colapso? É exatamente isso que você começa a entender. Está uma crise muito grande do teu cérebro, como se você tivesse um monte de fio desencapado, todos entrando em curto-circuito, e tivesse um monte de água lá. E tem, né? E tem água também. Então imagine, contato da água, a água induz cada vez mais eletricidade e está uma verdadeira loucura dentro da tua mente. Consegue entender isso? Então o que acontece nesse aspecto aqui, nessa área agora? A gente começa a perceber que o cérebro está pesado demais e a gente começa a entender que as ativações de áreas mais baixas e mais primitivas, incluindo o centro do medo, são altas dentro de você.
Estão funcionando a todo vapor, tem combustível de sobra para funcionar e atacar você, enquanto as áreas mais altas do teu cérebro, como o córtex pré-frontal ou o córtex cingulado anterior, ou seja, o gerente dos pensamentos e o freio das emoções não estão funcionando. E o outro está passando direto, não tem filtro, não tem controle. E ele tá subativado, ou seja, ele está em energia total, está todo vapor, ele está com força. Em outras palavras, se você estiver traumatizado, você poderá experimentar uma quantidade muito forte de estresse crônico. Não é qualquer estressinho aí, é crônico. Você vai ter uma vigilância muito forte e medo e irritação. E essa vigilância, você vai ter uma dificuldade muito grande para dormir. Ele vai te dar insônia, ele vai potencializar a insônia na tua vida. E é exatamente o que está acontecendo com você. Você vai começar a ter dificuldade para se sentir seguro, segura. Você vai ter dificuldade para se acalmar quando dá uma crise de pânico ou para qualquer outra área. Isso vai potencializar. Vai ter muita dificuldade para você dormir. E esses sintomas, eles são todos resultados de uma amígdala hiperativa, que ela está funcionando a todo vapor e ela está destruindo você por dentro. É forte isso, né? Ao mesmo tempo, os indivíduos que estão traumatizados, eles acabam notando dificuldades com a concentração e também com a atenção. Ele acaba perdendo, ele perde a sensibilidade da concentração e também da atenção que ele poderia ter. E geralmente essas pessoas que têm traumas emocionais, elas não conseguem pensar com clareza. O seu raciocínio começa a ficar lento. E talvez agora você comece a entender, se você é uma pessoa que tem raciocínio lento, que você está um pouco mais devagar, agora você começa a entender, porque a amígdala está superativa, ela está violentamente dentro de você e está passando, não tem freio, está estourando no teu córtex pré-frontal e os teus pensamentos explodem em cima da parte racional. E aí, se você está enfrentando isso, agora você começa a entender por que o teu raciocínio está lento, por que você demora às vezes para responder. E finalmente, os sobreviventes do trauma, eles reclamam que se sentem incapazes de controlar as suas emoções. Fugiu do controle, virou terra de ninguém, ou seja, ninguém manda dentro de você. Então não tem mais como você ter controle. Perdeu totalmente o controle. E quando isso acontece, a gente não aprende na escola. As pessoas não ensinam isso pra gente. Aí tua mente entra em colapso, você perde o sentido da vida, você perde o brilho da vida, você perde os teus valores, você começa a desistir de tudo e, consequentemente, o que vai acontecer com você? Aí você cai num processo de que você precisa de ajuda. E aí você acaba entendendo que a tua ajuda está fora. E quando você encontra ajuda fora, é o band-aid na ferida que eu já te falei. E aí você vai ficar dopado de medicamentos para tentar gerenciar as tuas emoções. Mas a ajuda que está vindo de fora, ela não vai resolver a raiz do problema, ela trata do sintoma. E quando eu falo isso, gente, por favor, eu não estou falando que é para parar de tomar medicamento ou que eu sou contra medicamento. Eu só estou te colocando a realidade do que é. Eles têm o papel deles, mas quem tem que tirar o medicamento da tua vida é quem te deu. E se você arrancar por conta, você vai ter efeitos colaterais da falta do medicamento no teu organismo. Então não faça isso. Continue tomando medicamento se você toma, só que agora você tem que assumir o papel da sua vida. Agora, nessa live de hoje, você está começando a entender por que Oriel Pedroso tem insistido na questão de reassumir o controle da mente. Lembra que eu te falei? Você precisa reassumir o controle. A terra de ninguém. Tem um monte de coisa acontecendo. Agora, nessa live, você está começando a entender. Existem muitas coisas que eu vou te falar para o futuro que hoje você ainda não está preparado. Por isso que ele vai num crescendo e vai libertando você. E quando você entender e expandir a tua mente, a tua consciência, e quando você praticar aquilo que eu ensino nas lives, no conteúdo que eu ensino, vai chegar o ponto em que você reassume verdadeiramente e você se torna livre emocionalmente. Quer dizer então, Oriel, que eu consigo ativar o meu córtex pré-frontal? Sim. Quer dizer que eu consigo ativar, para estar a todo vapor, o meu córtex cingulado anterior, que ele freia as minhas emoções negativas? Sim. Quer dizer que eu consigo diminuir a pressão da minha amígdala, que está lá no meu inconsciente, que não tem controle da minha consciência? Sim. Praticando aquilo que eu ensino e o que eu vou ensinar para você, inclusive hoje à noite. E quando você olha, quer ver? Só para você ter uma noção, um exemplo, né?
quando você se assusta, elas podem... quando você se assusta, a pessoa, quando ela se assusta, vou dar um exemplo aqui agora, ela pode ter um aumento dos batimentos cardíacos, ou seja, eles podem acelerar muito tempo depois que o susto terminou, ou podem ter dificuldade em deixar de lado pequenos aborrecimentos. Mesmo quando querem se acalmar e se sentir melhor, simplesmente essas pessoas, elas não conseguem. E isso ocorre em grande parte devido ao centro de regulação emocional enfraquecido, que é o córtex cingulado anterior. Você está tendo um centro de regulação emocional enfraquecido, tanto o córtex cingulado emocional como o pré-frontal. Um não está regulando as emoções, está passando direto, e o outro não regula os pensamentos. E aí começa a criar identidade, você começa a acreditar que é você. E você não é os teus pensamentos. Hoje você começa a entender por que eu sempre digo também, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. E hoje nós reconhecemos que a parte frontal do nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada de alterar as partes mais profundas do nosso cérebro, especialmente quando o corpo está em uma resposta de sofrimento ou trauma. Então, como não está tendo controle das emoções, como não está tendo controle de pensamentos, a tua parte aqui de cima, frontal do seu cérebro, ela fica limitada para alterar partes mais profundas do seu cérebro. Principalmente na parte final, lá na amígdala, que ela está abaixo da linha da razão, ou seja, da consciência. Então não tem como atingir lá, né? Então, principalmente quando você está sofrendo de um trauma, que ele pode ter vindo da infância, ou um trauma de um casamento mal sucedido, um trauma de uma questão de acidente que envolveu morte, a perda de alguém, é exatamente o que está acontecendo com você, vai potencializar. E a terapia por conversação, ela funciona quando o seu cérebro ele está online e funcionando. Mas quando a parte racional tua do cérebro ela é invadida por memória de trauma, as pessoas podem não ouvir as palavras ou raciocínios, ou dar sentido a eventos e experiências. E agora você começa a entender que quando você está numa angústia muito forte de pensamentos, de crenças limitantes, de um trauma muito forte, de uma ansiedade descontrolada, e as pessoas chegam para você e falam para você que é falta de Deus, ou falam que é outra coisa, ou que isso vai passar, você não está nem aí, você não quer saber dessa pessoa, você fica até reativo, você fica bravo. Por quê? Porque só vai funcionar isso para você se o teu cérebro estiver online. Só que como ele está subativo, ou seja, ele está meio que dormindo, ele está meio que preguiçoso, não vai entrar. Então tem que achar uma outra maneira para resolver. E quando as regiões mais profundas do nosso cérebro... Espera aí, pessoal. E quando as regiões mais profundas do cérebro estão nesse estado de angústia, os sobreviventes estão de volta ao trauma. E seu cérebro e corpo parecem estar em uma distorção do tempo. É como se você vivesse fora da realidade. É como se você estivesse no outro mundo. Porque é uma carga muito forte dentro de você. E para acalmar as regiões mais profundas do cérebro, começamos com um processamento de baixo para cima. Então não de cima para baixo. Porque como tudo está descontrolado, não adianta vir aqui de cima para atingir a parte de baixo. Tem que começar de baixo para cima. Utilizando os tipos de tratamento que acalmarão o corpo. E o objetivo das intervenções terapêuticas é trazer oxigênio e fluxo sanguíneo de volta para o teu cérebro. Para que possamos começar a acalmar o corpo e acessar as regiões mais altas então do nosso cérebro. Ou seja, sair lá de baixo da amígdala e chegar até aqui em cima na parte do teu córtex pré-frontal. Existem várias maneiras de você agir no corpo e também no cérebro. Hoje, uma opção que eu vou mostrar para você é através de movimentos oculares. E ele é muito utilizado em consultórios terapêuticos, porque ele faz uma estimulação bilateral para envolver alternadamente os dois lados do teu cérebro em ação. O que é isso então, né? Isso pode ser feito com uma pessoa que ela comece agora então seguir o dedo do terapeuta para frente e para trás, né, do seu campo de visão. Então, como se eu estivesse aqui com o meu dedo, tenta seguir agora, você que está me assistindo, sem movimentar o pescoço, sem movimentar a cabeça, simplesmente com os teus olhos.
Eu estou tirando eles para fora do teu campo de visão, indo eles para um lado, indo para o outro lado, indo para frente, voltando para frente, subindo. São movimentos que eles acabam ajudando você e você começa a identificar e você começa a fazer movimentos oculares. E o objetivo desses movimentos oculares é exatamente fazer com que ative as duas partes do seu cérebro. E eu estou saindo aqui da frente do seu campo de visão para que você então consiga fazer esses movimentos, não a cabeça, tá? Mas simplesmente o olho. Quando você está mexendo com os olhos, acompanhando com os olhos o meu dedo, tanto para um lado como para o outro, para frente como para trás, esse movimento ocular ele tem uma capacidade incrível de ele ligar então as duas partes, né? Para movimentar alternadamente os dois lados do seu cérebro para que eles entrem em ação. E esse movimento bilateral faz com que a memória traumática que ela está circulando no lado emocional do teu cérebro, ela se integre à parte cognitiva do teu cérebro. O movimento dos olhos e do cérebro aumenta a sua capacidade agora do teu córtex pré-frontal, que ele estava subativo, você começa a ativar ele simplesmente com esse movimento. Então, em momentos, inclusive, de crise, ou que você está sentindo que está muito forte, as emoções pegando, você precisa fazer esse movimento, você pode fazer em casa. E esse movimento, então, ele vai ativar e vai fazer com que a tua parte do teu córtex pré-frontal, ele fique ativo, ou seja, ele fique online. Ou vai encontrar uma forma racional nesse evento traumático que está acontecendo com você. E olha, e simplesmente com um movimento como esse, uma técnica simples que você pode fazer em casa. Outras maneiras de você acalmar vai incluir você escutar música suave, a prática da oração, a meditação, a respiração, o yoga e também exercícios. As dicas simples que eu vou te passar agora podem ter um poder muito forte para acalmar o teu cérebro que está convulsionando. Então vamos lá, gente. Dedique 5 minutos todas as manhãs e também à noite para você balançar o seu corpo de um lado para o outro, apenas observando o relaxamento do teu corpo. Você pode fazer sentado como eu estou ou deitado. De preferência, acredito que pode ser de pé, mas pode fazer sentado também. Esse movimento que eu estou fazendo aqui para frente, movimento para trás, movimento para o lado, e você pode, se você fizer de pé, você pode fazer com as pernas. Esse movimento que você faz se balançando é um exercício incrível que você faz para o teu corpo relaxar. E isso faz com que o teu cérebro, que está numa convulsão mental tremenda, comece a se acalmar. E é uma técnica simples, mas faça todos os dias 5 minutos, tanto de manhã como também à noite. Encontre músicas ou tons de músicas que tenham palavras ou sem palavras, mas que te levem a um estado de calma. Ou seja, precisa ser uma música que influencie a tua mente para se acalmar. E ela pode até ter uma letra ou não ter uma letra, mas tem que ter um objetivo de acalmar você. Pratique a respiração profunda. E essa respiração profunda em sequência de 3. Então você respira profundamente 3 vezes e solta. 3 vezes profundamente. Lembrando que quando a gente respira dessa maneira, a gente oxigena o nosso cérebro. Se você não está acostumado a respirar direito, faz com que você então pode ser até que fique tonto. Com o tempo, você vai acostumar. 3 vezes respira profundamente e solta. Por 3 vezes você respira lentamente, ou seja, descansando a respiração, normalmente. E depois repete de novo o exercício. Então você vai repetindo e faz esse exercício por 3 vezes. Respira profundamente, descansa. Respira profundamente, descansa. Respira profundamente, descansa. Então, respiração forte, depois respiração mais calma, descansando. Respiração forte, descansando. Respiração forte, descansando. 3 vezes. Conseguiu entender? Participe também de alguma forma de algum exercício que você escolha, que você possa fazer dentro de casa ou fora da sua casa, no quintal, não sei, de 12 a 15 minutos por dia, para que tenha uma capacidade de aumentar a tua serotonina e também a tua dopamina, que vão influenciar no teu humor e no controle do teu estresse, tá ok? Participe também de uma outra coisa, de 5 a 10 minutos por dia, gente, você vai se assustar agora, mas olha que incrível.
5 a 10 minutos por dia. Você pode então fazer uso da oração e também da meditação, pois o centro espiritual do nosso cérebro é uma área capaz de influenciar e acalmar as regiões mais profundas do nosso cérebro, e está provado pela ciência que a oração e também a meditação. Então ore e agradeça já a Deus pela vida e tantas coisas, e isso vai fazer com que acalme as regiões mais profundas do cérebro, inclusive a amígdala. E se você não é religioso, pratique então a prática da meditação. 2 vezes por dia, oração ou meditação. A Janaílza falou cadeira de balanço, também pode, amiga, porque vai também movimentar o teu corpo, ok? Eventos traumáticos podem impactar qualquer pessoa. Aqueles que são capazes de se recuperar mais rapidamente são pessoas que tiveram apoio, igual você está tendo aqui comigo, e pessoas que aprenderam habilidades para obter cura e para experimentar um aconselhamento terapêutico, gente. Então, pratique aquilo que eu tenho ensinado para você, e o que eu tenho ensinado para você vai fazer a diferença na história da sua vida. Todos os nossos problemas vêm da mente, e a solução também vem através da mente. Independente dos traumas, independente dos bloqueios que você teve em algum momento da sua vida, e eles estão descontrolados dentro de você, você pode interferir com essa pressão que convulsiona dentro de você. E a única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Entendeu? É você mesmo. Praticando aquilo que eu tenho ensinado, hoje você entendeu por que você está tendo tantos problemas emocionais. Por que você tem tido crise de identidade. Por que você tem tido uma força muito grande de crenças limitantes. Por que você tem tido pessimismo na tua vida? Por que em alguns momentos você está à beira da loucura? Por que você tem perdido os valores que você deveria ter? E agora você começa a entender porque a terra de ninguém que está aqui dentro de você perdeu o controle. E está descontrolado. E a amígdala não é uma inimiga sua, mas ela tem o seu papel e a sua função. O problema não está sendo só ela. O problema está sendo que 2 partes muito importantes do seu cérebro estão de uma forma adormecida. E cabe a você agora acordar, praticando, fazendo exercício, fazendo palavras de afirmação. Você precisa reassumir o controle da tua mente. Você precisa dizer para você a tua importância, o valor que você tem, a capacidade que você tem. Eu domino e governo os meus pensamentos, eu domino e governo a minha vida, eu controlo a minha vida, eu sou o arquiteto da minha própria história, eu sou o herói e a heroína do meu destino. Reassumindo o controle, está descontrolado dentro de você por causa de uma programação miserável que veio uma vida inteira e você vai ficar caído no meio do caminho. Agora você entendeu, a tua cura não está fora, a tua cura está dentro. A tua cura está dentro de você, mas você precisa aprender o que fazer, e você está aprendendo, e praticar, constantemente praticar, e a sua vida vai se transformar, já está mudando, a tua vida já está mudando. Então reaja, meu filho, reaja, minha filha, e eu te chamo de filho e filha de uma forma carinhosa, porque nós somos uma família. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Tem muita coisa boa que está vindo, uma delas é o seminário do Poço ao Topo, que vai mexer com você, e eu vou abrir completamente esse conteúdo especial que eu estou preparando para você no dia 2 de julho. Então, se prepare, a qualquer momento vai aparecer na página, se inscreva gratuitamente, faça a diferença. Se o que eu falei com você hoje fez sentido, compartilhe. Faça chegar o maior número de pessoas, porque você pode ser a resposta de alguém que está chorando aí fora. Tem gente sofrendo, tem gente chorando, tem gente desistindo da vida, e você pode levar a resposta. Eu sei que eu tenho sido a sua resposta, então seja você um agente de esperança. Leve a resposta às pessoas que precisam, que estão chorando, que estão desesperadas, que não estão entendendo a cabeça, que não estão entendendo esse cérebro que parece que está louco, está tendo curto-circuito, está uma tragédia dentro de você.
Então você entende que você pode reassumir, reassuma, fale para você a tua importância, o valor que você tem. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, ou seja, essa é a tua identidade. Então não permita que ninguém te desvalorize, não permita que nenhum homem, nenhuma mulher, nem a sua mente desvalorize você. Você é especial, você é incrível. Você é lindo, você é linda, você é uma pessoa maravilhosa que nasceu nessa terra para ser muito abençoado e abençoada. Se fez sentido o que a gente conversou, compartilhe. Leve a esperança agora, por favor. Leve a minha voz a outras pessoas. Fique firme nessa caminhada. A sua vida, a sua história vai se transformar de uma maneira incrível. E eu me despeço nesse instante do Instagram. Fiquem com Deus. E eu me despeço de você também na noite de hoje, te convidando para uma próxima live que amanhã de manhã acontece, 8 da noite. Fica na paz, fica com Deus, um grande abraço, pratique o que eu ensino, não desista de mim que eu não desistirei de você, e eu me encontro com você numa próxima oportunidade que nós entendemos que já é amanhã de manhã e também às noites na live. Fique na paz, fique com Deus, um grande abraço e tchau para todos.